Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, então hoje nós vamos continuar analisando histórias em quadrinhos, que é o gênero que nós estamos vendo agora. E nós vamos iniciar nossa aula pela proposta 3, que como vocês podem ver aí pelo slide, eu coloquei as páginas 14, 15 e 16 em um slide só, para facilitar mesmo a leitura da história em quadrinho. Até porque, se vocês repararem, diferente das outras que nós fizemos a leitura na última aula, essa aqui, ela traz só imagens e onomatopeias, tá? Então, eu acho que facilita para a gente ver a continuidade vendo de uma forma só. No caso do slide, mas vocês podem acompanhar a aula já com o material de vocês. Vale aquela dica, aquela sugestão que eu dei para vocês na outra aula, né? De fazer as atividades no momento em que já estão assistindo a aula. Assim, se surge alguma dúvida, vocês anotam ali e depois podem me perguntar. E aí só fica a produção textual mesmo para vocês fazerem depois. Então, vamos observar ali. Tempo bom para cachorro em HQ. Qual tempo deixa gato estressado? Tempo bom para cachorro, ora. Leia os textos 1 e 2 para refletir sobre as relações entre cães e gatos. Bom, nós sabemos, antes de iniciarmos ali a leitura do texto 1, todo mundo sabe que tem aquela rivalidade entre cão e gato, que já foi colocado em filme, em desenho, eternizado, né, por alguns personagens. Só que quem tem, né, a oportunidade, às vezes, de ter gato e cachorro, sabe que eles podem se dar bem sim, né? Mas é uma rivalidade clássica. Quem tem tanto um quanto o outro sabe que ou vai ter que sair correndo socorrer o gato, ou então sair correndo lá para impedir que o cachorro ataque, porque é da natureza deles mesmo. Mas como eu disse, há muitos casos em que eles convivem bem. Porém, essa rivalidade sempre é retratada de alguma forma, como eu disse, ou nos desenhos animados, ou nos filmes. E aqui a gente vai ver um pouquinho dos dois nesse trabalho do Daniel de Souza Gomes, que quando vocês virarem a página aí de vocês, lá na página 16, a gente tem a biografia dele. Então, ó, Daniel de Souza Gomes é quadrinista, foi revelado pela Gibiteca de Curitiba e participa de exposições nas datas comemorativas da entidade. Ministra cursos de histórias em quadrinhos e integra a publicação Metal Pesado, lançada por ocasião dos 15 anos da Gibiteca, em 1997, que são essas informações também que a gente encontra na referência do texto, tá? Então, vamos fazer ali a leitura. No primeiro quadrinho, a gente tem, então, um gato que está provavelmente num telhado, né? É noite, a gente percebe que a história toda se dá no período da noite, porque todos os quadrinhos têm esse tom mais escuro, né? Que lembra mesmo esse período. Aí no segundo, a gente tem um gato que tá ali descendo, passando, sei lá, em cima de latas de lixo, é o que parece ser. E no terceiro, o que a gente vê ali? Um cão todo feliz e raivoso, porque avistou esse gato que provavelmente fez o barulho. E aí, já a partir do quarto quadrinho, a gente vai ter essa perseguição, que vai se desenrolando, né? A gente vê ali, então, que eles vão passando por vários lugares, até que esse gato cai aonde? Na onde está escrito, cuidado com o cão. E coitado do gato mesmo, né? Que aí a gente vai ver lá na página 15, ele é abocanhado por outros cachorros. E segue a história ali com aquele cachorro que então estava perseguindo o outro gato. Veja que ele está com uma expressão diferente, né? E a gente vê outros gatos, inclusive aquele que aparece lá no primeiro quadrinho, né? Provavelmente, quando a gente vê esses gatos fazem um som, né? Que eu não consigo reproduzir para vocês. O som que os gatos fazem quando estão ariscos ou querendo brigar. E o cachorro tá seguindo ali até que o cachorro passa a perseguir novamente esse gato. Mas o que vai acontecer com o cachorro lá na página 16? Ele é apreendido, né? Vejam lá que ele é
pego junto com outros cachorros, a gente vê lá, né, no quadrinho, né? E as onomatopeias estão muito presentes, né? Então, a gente tem a onomatopeia quando o gato ali é pego e né, enfim, é morto pelos cachorros, então a gente tem ali tanto o som que o gato provavelmente estava fazendo e o som de raiva desses cachorros pegando ele. Depois, igual eu falei para vocês, tem ali o cachorro latindo e os gatos aí fazendo aquele som que eles costumam fazer quando também estão bravos. E depois a gente tem aquele vupt, que é quando, representando então o som, né, de quando o animal é apreendido. Depois a gente tem um latido dos cachorros. Esse vrum significa o quê? Que é o som do carro, né? E por fim, a gente tem esse gato que começou com ele lá no início, todo atento, todo tranquilo ali tomando o seu banho, que é muito costumeiro, né? Que os gatos façam. E esse é o fim da historinha que a gente viu. Dando sequência, então, nessa linha gato e cachorro, nós temos o texto 2, que está localizado na página 17. Pelo slide, está faltando a parte de cima da página. Porém, como vocês devem estar acompanhando aí da casa de vocês, com o material de vocês, com o livro de atividades de vocês, então é possível que vocês estejam lendo junto comigo isso que eu vou ler, mas que não está aparecendo no slide, que é o seguinte. E era uma vez um gatinho penteadinho, 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 despenteadinho. E aí a gente tem as imagens representando essa fala. Então a gente começa lá no primeiro quadrinho. Estamos lá com o gato se penteando mesmo, né? Que na realidade aqui ele tá com uma característica humana, se nós pensarmos, diferente do outro, que eles agiam como animais que são, aqui ele está como humano, porque ele está em pé, né? Só com as duas patas no chão, as patas traseiras, perdão. As patas dianteiras, ele está ali utilizando um pente mesmo, algo que na vida animal, o que eles fazem? Eles se lambem, né? E mantêm os pelos impecáveis. E aí ele faz isso na patinha direita dele, depois na cauda, depois o bigode. E aí ele está todo faceiro lá no quarto quadrinho, que é praticamente o quarto e quinto quadrinho juntos, né? Mas é um quarto quadrinho. Ele está ali todo faceiro, depois está todo bonito, e ele fica despenteadinho, por quê? Olha o que ele encontra, né, no último quadrinho. Um cachorro com uma cara super feroz. E isso tudo, olha que legal, ele está contando para a amiga dele, né? Porque ele mostra como ele ficou, né, quando teve esse encontro. Essa tirinha aqui é do Lancash, que a gente tem ali, ó, a biografia dele, que ele é natural do Ceará e porto-alegrense desde 1980. Cartunista, ilustrador, quadrinista e animador, é criador do desenho animado Annabelle e autor da série As Cretiníssimas, além de colaborador de revistas, jornais e televisão. Então a gente tem a Annabelle ali. E porque ali também, gente, porto-alegrense, né, que ele reside desde 1980 em Porto Alegre. Tá. Observando, depois da gente ter observado os textos 1 e 2, tá definido ali no número 1 que eles são cineminhas de papel ou histórias em quadrinhos. Por que, gente, cineminha de papel? Porque se a gente visualizar, não parece uma narrativa cinematográfica? Tipo, como se a gente estivesse assistindo um filme mesmo? Porque isso é um filme ainda sem legenda, que a gente está tendo só por meio das ações, tá? Sobre eles, pode-se dizer que ambos tratam das desavenças entre animais em geral, mostram que os cães são animais violentos, revelam que os gatos são vaidosos ou ilustram a clássica desavença entre cães e gatos. E aí, novamente, se vocês prestaram atenção na explicação, mais o conhecimento de mundo de vocês e mais aquilo que também a gente já discutiu, que é a questão de trabalhar com exclusão de alternativas que não fazem sentido algum, vocês vão chegar na resposta. No número 2 diz o seguinte: os textos 1 e 2 usam uma forma original de arte.
arte sequencial. E ali do ladinho nós temos a definição do que é arte sequencial, que é a forma de arte que usa imagens em sequências para narrar uma história. As HQs são uma forma conhecida de arte sequencial. Essa expressão também é aplicada a outros textos, como filmes, animações ou storyboards. O roteiro visual de um filme, antes que ele seja projetado, por exemplo, poderia ser visto como uma história em quadrinhos muito lenta. E pertencem a um tipo especial de literatura, que é a chamada literatura gráfica, mas tem características bem diferentes. Sobre o texto 1, é possível afirmar que nele prevalece o traço infantil, o ritmo cinematográfico, as cores alegres e claras ou a monotonia das vinhetas. Aqui, gente, novamente nós podemos trabalhar com essa questão de exclusão de alternativas. É o texto 1, então é o texto lá da perseguição do cão em relação ao gato e depois a perseguição termina mal para quem? Para o cachorro, né? E é esse que vocês vão ter que observar. Então, no começo eu falei lá das cores que prevalecem, vocês também podem observar isso. Se vocês forem observando cada detalhe e comparando com o quadrinho, vai ficar fácil também vocês assinalarem a alternativa correta. Depois, na número 3, os textos 1 e 2 ilustram a eterna briga entre cães e gatos, mas apenas o segundo, que é esse que está localizado nessa página 17, mostra que o gato conseguiu escapar do cão, revela que o gato sente medo do cão, trata de animais recolhidos pelo serviço de zoonoses. Esse serviço de zoonoses recolhe animais que possam vir a trazer, né, algum tipo de doença, por exemplo, raiva para o ser humano, ou que possam trazer algum outro tipo de doença, animais que estejam abandonados, enfim. E por último, retrata uma situação que só pode existir na ficção. E se vocês observarem também, quando foi feita a leitura, é possível também chegar a essa conclusão de qual é a alternativa correta no que diz respeito a este texto 2, do Lancaster, tá bom? Número 4. A HQ e a tirinha apresentadas nesta proposta são totalmente visuais, porque elas apresentam balões de falas diversos com diálogos entre os personagens, recordatórios, e ali tem a definição, gente, eu já expliquei para vocês o que é recordatório, que é aquela caixinha que tem uma informação, uma legenda, tá? Em que o narrador observador vai contando a história, recursos gráficos que levam o leitor de um quadro para outro, fazendo com que tenha a sensação de continuidade, movimento, espaço e tempo, e onomatopeia sugerindo ruídos e sons diversos durante o desenrolar da narrativa. Aqui vocês têm que levar em consideração que está perguntando em relação aos dois textos. Então eu não vou observar só o texto 1 ou só o texto 2. A minha resposta vai ser de acordo com os dois textos, ok? Virando a página, a última pergunta em relação a estes textos que nós vimos diz o seguinte: os textos 1 e 2 apresentam linhas demarcatórias, mas na tirinha elas participam da história apresentando passagens para interromper o fluxo dos acontecimentos, mostrar o desenrolar de uma mesma ação sem interrupções, confundir o leitor ou representar acontecimentos passados. Então, vocês vão ter que observar nos dois textos, novamente, essa questão das linhas demarcatórias. Qual que é a função delas ao longo dos textos? Por que elas são utilizadas? Tá? Lembrando lá da explicação que eu já passei. Se tiver alguma dúvida, volta lá na aulinha, na outra videoaula, na videoaula anterior, em que eu expliquei o gênero, história em quadrinhos, para daí vocês fazerem a resolução da questão. Feito isso, gente, a atividade de vocês em relação ao livro de atividades só será isso, tá? Só essa interpretação. Mas aí eu passei para vocês, vou mandar para vocês também no material que eu sempre coloco lá nas tarefas de casa e envio para vocês,
é a hora de vocês produzirem. Primeiro, vocês vão produzir uma história em quadrinhos. Atente-se para isso, uma história em quadrinhos. Para tanto, eu coloquei 2 textinhos para que vocês selecionem um dos 2 para daí fazer a história em quadrinhos de vocês baseado nesse texto. O primeiro diz o seguinte, os 2 são textos curtinhos, tá, gente? Vai ser questão de gosto pessoal mesmo de vocês, mas tem que ser um desses 2, tá? Então, ó, o pássaro pousou no pé de pêssego. Cássio assobiou e o pássaro voou. Cássio disse, se o pássaro ficasse, eu poderia pegá-lo. A mãe de Cássio ouviu e falou, não diga isso, menino. Você viveria numa gaiola? Cássio ficou calado. A mãe falou de novo. Deixe o pássaro na natureza. Ela é a casa dele. Fim da história. Vamos para outra. A laranja redonda caiu da laranjeira. A menina apanhou-a, segurou-a com a mão esquerda e descascou-a com o polegar da mão direita. E a menina depois separou os gomos um a um e comeu a laranja devagarinho. E seus olhos luziam verde sobre a luz da laranja doce. 2 textinhos bem simplesinhos, tá? Simples no sentido que são poucas linhas e que são histórias fáceis de serem transpostas para desenhos. Vocês podem utilizar passagens da fala aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? E simples que eu digo é nesse sentido, porque são textos carregados de muito significado, tá? Então são textos muito bonitos naquilo que pretendem dizer e que nos colocam, porque daí sempre depende da interpretação de cada um. E aí vocês vão selecionar as informações que vocês acham mais pertinentes em relação a cada um deles, escolher, né? Claro, cada um deles, para daí produzir a história em quadrinhos de vocês. E aí eu trouxe para vocês um modelinho do que vocês podem seguir, tá? Para produzir a história em quadrinhos de vocês. E eu vou mandar na tarefa de casa para vocês, eu vou mandar em folhas separadas, então quer dizer que vocês não precisam imprimir todas e nem precisam imprimir se não quiser, esses modelinhos que eu vou passar para vocês, tá? Aqui, gente, é a mesma coisa, é só um modelinho, porque vai que vocês estão lá produzindo e se perguntam, quantos quadrinhos tem que ter? Ou quantos quadrinhos seria o ideal? E aí são modelinhos para vocês terem uma ideia, pode ter essa quantidade, pode ter menos, como estava no slide anterior, vai ficar a critério de vocês. Na atividade anterior, vocês tinham o texto e tinham que produzir o desenho para aquele texto, né? Agora vai ser diferente. Vocês vão ter a imagem, tá? E vão colocar um texto dentro dessa imagem. É a mesma coisa aqui, gente. Vocês vão escolher. Eu trouxe 2 propostas. Essa é a primeira, tem a outra e vocês vão escolher. Lembrem de preencher tudo de uma forma que fique clara para quem vai ler, tá? E consiga entender. E aí vocês vão escolher uma das 2. Então, nessa primeira aqui, a gente tem um gato e um rato, indo bem nessa onda de rivalidade que a gente viu no material de vocês, só que aqui mudou um dos personagens. Ao invés de ser o gato e o cachorro, é o gato e o rato. Que a gente tinha visto na videoaula passada, que era lá a caixa de ditados. Lembram-se? Que era um gatinho e um ratinho. E essa é a outra proposta, tá? Que vocês vão escolher entre a anterior ou essa daqui. Aí eu vou mandar as 2 e a que vocês escolherem só vai imprimir uma, tá? E não precisa, por exemplo, escolheu essa, não precisa ser colorido, pode ser preto e branco mesmo a impressão, não tem problema nenhum. Só vai escolher daí e preencher. Tá? Tem que fazer sentido, óbvio, com o que está sendo retratado ali na imagem. E aí é só vocês escolherem e produzirem, tudo bem? E outra coisa, aí vocês podem fazer e colar no caderno de redação de vocês. Vocês têm um caderno só para a minha matéria, então aí escolher uma das 2, pega, vai, imprime, depois preenche a historinha e aí cola no caderno de vocês, que aí quando
possível, eu faço a correção, tudo bem? Bom, gente, por hoje é só. Vocês então têm essas atividades para fazerem, a interpretação que eu passei e a produção textual, aliás, as produções, né? Porque vocês vão produzir uma história em quadrinho de acordo com um dos textos que vocês escolherem, só recapitulando, tá, gente? E vão escolher uma das duas histórias em quadrinhos e colocar as falas, tudo bem? Nos vemos semana que vem, gente. Até a próxima!